Provavelmente eu vou compartilhar, tá certo? E agora eu vou começar a compartilhar a tela para que a gente inicie a aula de hoje. Na aula de hoje a gente ainda vou continuar batendo todo mundo está me ouvindo bem, todo mundo está visualizando a tela, né? Tudo tranquilo? Coisa, se alguém escrever algo no chat aí, eu não visualizar, alguém que tiver com o microfone, por favor, compartilha comigo, tá? A gente vai continuar naquela parte lá das formas geométricas, né? Que foi a dúvida de alguns colegas, que a gente viu a questão do retângulo, e aí alguém perguntou se como é que faria para fazer outras formas geométricas. Então, na aula de hoje, eu coloquei aqui no meu cronograma 4 imagens para a gente, 4 tipos de formas geométricas para a gente trabalhar. Vamos ver pelo tempo, se vai dar tempo, se o tempo vai ser suficiente, né, para a gente ver isso, certo? Então, eu vou pegar aqui um código HTML que já está pronto, né? Vou abrir um novo que vai ser o CSS, né? Então, eu vou aumentar ele aqui, só para poder salvar. Código CSS. Aqui eu vou salvar a minha pasta HTML. Olá, círculo 9/6/2020. Ponto HTML, certo? E aqui eu vou salvar na minha pasta estilos, e aí vai ser exemplo 13. Exemplo 13.css, né, que é a folha de estilos. Aqui eu já coloco, ó, exemplo 13, né, que é o que vai fazer referência ao arquivo CSS, para para não dar nenhum erro. Aqui dentro do body eu vou criar na verdade, criar uma div, né, duas no exemplo seguinte. E vai ter o ID igual a, vou colocar o retângulo, né, vamos revisar lá o retângulo. Lembrando, tá, eu estou colocando o nome retângulo aqui, mas não é porque eu coloco o nome retângulo aqui e chamo no CSS retângulo que vai gerar um retângulo, tá? O que vai gerar o retângulo são as medidas, né, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, ó, fechar a div, barra div. Eu posso colocar aqui um H3, exemplo de retângulo com HTML e CSS, né? Fechar aqui, pega H3. Opa. Ok? Então, salvei aqui. Tá salvo. O único texto que vai aparecer vai ser esse aqui. Aqui eu estou fazendo referência, né, a essa forma geométrica, que aí, como eu falei, poderia ser outro nome, não precisa ser obrigatoriamente retângulo, só estou colocando aqui para a gente ter uma orientação melhor, tá? Quando eu terminar, que a gente executar, eu posso mostrar a vocês que se eu alterar não vai ter nenhum problema. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo, né, no exemplo 13.css. Né? Então, no arquivo CSS, aí eu vou, para chamar digamos que a variável, né, a div lá, a identificação da div que eu criei no meu HTML, eu vou chamar jogo da velha, retângulo, tá? E aí eu vou abrir e fechar as chaves, certo? E aí eu vou colocar as propriedades, né, os valores dessa div, né? Então eu vou começar com a largura, né? A largura eu vou colocar 200 pixels, vai ser a largura do meu retângulo, ponto e vírgula ao final. E vou colocar também a altura. A altura eu vou colocar 80 pixels. Certo?
E aí eu também posso trabalhar, eu quero que o meu retângulo ele tenha um background, ou seja, tenha uma cor, né? Então eu vou trabalhar aqui. Eu posso utilizar só background ou background color, certo? Ele vai aceitar sem nenhum problema. Tem duas opções de botar as cores. Eu posso colocar o nome da cor em inglês, ele vai aceitar, como eu também posso colocar uma cor com o código hexadecimal. Então deixa eu abrir aqui. São muitas informações. Vamos lá. Cores em hexadecimal. Certo? Então, se você vir aqui, né, em qualquer um desses links aqui, ele vai mostrar a tabela de cores. Então, eu posso simplesmente clicar aqui na cor e ele vai me dar a cor aqui, certo? O código, né, hexadecimal da respectiva cor, certo? Eu vou selecionar essa daqui, volto lá para o meu código e colo, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, salvei, né? Coloquei aqui um, um título, que a princípio não tem nenhuma formatação, certo? Mas vamos executar agora esse arquivo aqui, aula círculo 9 do 6. Eu vou vir para a minha pasta. HTML, aula círculo 9 do 6. Olha aí, aula círculo, eu coloquei círculo, mas é um retângulo, perdão. Né? Então, exemplo de retângulo com HTML e CSS. Deixa eu só corrigir isso aqui para não ter problema. Deixa eu aqui, deixa eu fechar. E aqui eu vou. Cadê? Alguém está querendo entrar. Deixa eu só editar aqui para não confundir. Eu vou colocar sem acento mesmo. E agora vamos abrir. Certo? Então, retângulo. Aí você diz, certo, mas então o nome retângulo é que dá a forma, é que faz a forma geométrica no. Ele abriu no. Não, deixa eu fechar ele novamente e abrir. O nome retângulo que eu defino é o que vai fazer a forma geométrica? Não, certo? Então, exemplo, se eu mudar aqui, vou mudar o nome da identificação aqui, né? Vou colocar aqui aula LP. Salvei. Então, essa identificação aqui, o ID dele é aula LP. Então, eu vou vir para o meu CSS e vou mudar aqui. Cadê? Aula LP. Salvei. Se eu voltar aqui e atualizar, ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, o que é que define o formato da forma geométrica? Na verdade, é isso aqui, certo? Ele é que o HTML e o CSS, eles se entendem por isso aqui, certo? Pela largura, né? Na verdade, pela largura e pela altura. Certo? Isso quando eu quero um retângulo. Se eu quiser aumentar as dimensões dele, eu quero que o retângulo seja 650 por 200. Deixa eu ver aqui. Então, nesse exemplo, 650 por 200, ó, então ele vai aumentar o tamanho do retângulo, certo? Então, esse é um exemplo que eu posso fazer trabalhando, né, o tamanho da minha forma geométrica. Queria colocar, Paulo, uma cor de fundo na página, né, para a imagem, na verdade, ficar na frente, na verdade, a forma geométrica. Então, o que é que eu teria que fazer? Aqui, eu teria que
colocar a tag body, né, na verdade, sem o sinal de maior ou menor. Não coloco o jogo da velha, tá? Porque nesse caso aqui ele não se encaixa como uma variável, nesse caso aqui como um identificador, ou seja, é, o, é uma tag própria mesmo. Então eu vou colocar o body, abri e fechei, e aqui eu vou colocar um background color. 2 pontos, e aí vamos voltar lá naquela tabela, e vou pegar aqui não sou muito bom de cores não, tá? Perdoem aí não tá ornando. Salvei, eu vou vir aqui, atualizei, certo? Então, ó, no código aqui, observe que tudo eu fiz no CSS, tá? Ó, o body da minha página HTML, né? O body vai ter essa cor aqui, no caso, esse azul aqui, esse tipo de azul, certo? Alguém falou alguma coisa? Se você quiser fazer um círculo ou um triângulo, a gente vai ver isso no próximo exemplo, tá, Jennifer? A gente vai fazer um exemplo com um círculo e vai fazer um exemplo com um triângulo também, certo? E também, se der tempo, um losango também. Mas são 4 formas geométricas que a gente vai trabalhar hoje. Por nada. Então, ó, então eu tenho um título, né? E tenho um... E aí, se eu quisesse... Esse título aqui, se eu quisesse colocar ele centralizado ou alinhado à direita, né? Porque ele está alinhado à esquerda por padrão. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ele está numa tag, qual é a tag? H3, né? Eu viria aqui. Vou aumentar a tela. H3. Abri, fechei. E aqui dentro eu ia colocar o texto, o alinhamento do texto seria centralizado, por exemplo. Né? Salvar. E aí eu vou atualizar lá a página. Ok? Então, se eu quero que o texto fique à minha direita, né? Então seria right, né? Selecionar, atualizar, ali à direita, certo? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode fazer com o CSS. Né? Observe que no HTML eu só trabalhei praticamente, eu coloquei a mais, né? Coloquei 2 linhas, né? Foi o título e aqui eu coloquei a identificação, né? A identificação da minha página. Certo? Então, esse exemplo aqui é o exemplo de um retângulo, né, que aí você que define nas propriedades do CSS, né, qual é a largura e a altura da sua forma geométrica. E observem aqui, ó, eu coloquei como ID, né, aula LP. Né? No início eu coloquei retângulo, mas é para vocês verem que isso aí não tem relação com a forma geométrica. A gente poderia colocar aqui retângulo novamente, só para ter a questão da orientação, né? Que esse aqui é um exemplo com retângulo, certo? Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez com uma forma geométrica, um texto que foi utilizado a tag H3, né? Uma cor de fundo, ou seja, um background, e uma forma geométrica também com uma cor diferente da cor do background. Ok? Então, aqui a gente trabalhou 1, 2, 3, né? 3 propriedades do HTML e do CSS. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui nos comentários. Tem como colocar um texto dentro? Tem, a gente viu, né? Ah, porque eu não coloquei a hashtag no H3, Vinícius? Porque se eu coloco na opção aqui da div, é porque esse aula LP, ele funciona como um identificador, né? Um identificador dessa div, né? É como se fosse uma variável que a gente faz lá em Python, né? Então, é por isso que, como o body e o H3, ele já é direto, né? Não tem nada que sobreponha ele, então por isso que eu não precisei colocar o jogo da velha, ele já fica direto,
Nesse caso aqui, não. Ele está dentro, esse aula LP, ele está dentro de uma div como um identificador, certo? Então, é por isso que eu fiz isso. Tem a pergunta aí eu acho que é de Jennifer. Tem como colocar o texto dentro? Tem. A questão do texto a gente viu na aula anterior. Deixa eu fazer só um teste aqui, se funcionaria. Certo? Funciona. Basta você colocar dentro da div, aí você pode trabalhar com alguma tag, né? Então, dentro do... Aqui você pode colocar um H2, aula de HTML e CSS, certo? Dentro da div, que é a div. A div ela é como se fosse compartilhar compartimentos dentro da sua página web. Então, eu posso ter várias divs na minha página, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu atualizar e voltar para cá, né? Aí eu posso centralizar ela, né? Se eu quiser, o H2 aqui, então eu vou vir para cá, vou chamar a tag aqui H2, né? Vou colocar um alinhamento, certo? Ok? Se eu vir para cá e atualizar, ok? Aí eu poderia colocar outro texto abaixo, poderia, né? Poderia colocar um parágrafo. E observe que eu estou dentro da minha tag aqui, da tag div, né? Então eu poderia colocar um parágrafo aqui, exemplo de formas geométricas com HTML e CSS. Fechar o... E aí você vir aqui e salvar, né? E aí eu posso aumentar também o tamanho da minha letra aqui, né? A cor da minha fonte aqui. Então, o que é que eu faria? Tag P, iria para cá, abri, fechei chaves, e aí eu vou colocar texto, isso é, color, não é esse, alinhamento, deixa eu ver aqui, fonte, o tamanho da fonte, vou colocar o tamanho da fonte 20 pixels, eu posso colocar ele center, fonte, a família da fonte também, né? Eu posso trabalhar essa parte, escolher qual é o estilo da letra. Vou colocar aqui um Arial. Acho que tem um fonte color. Isso, deixa eu ver se isso funciona. Background. Ele tem a opção que você também pode colocar a cor da fonte. Deixa eu só lembrar qual é a linha, né? A propriedade. Transparente. Vai funcionar esse aqui. Certo? Então, deixa eu salvar aqui e abrir. Só não pegou a cor, tá vendo? O estilo da fonte, o alinhamento foi centralizado, o tamanho foi 20 pixels, a fonte, né, o estilo da letra foi o Arial, que aí eu posso pegar qualquer um daqueles que a gente costuma utilizar no Word, né? Eu posso trabalhar lá, posso pegar e colocar aqui. Deixa eu só lembrar a questão da cor da fonte.
Deixa eu ver aqui. Esse foi um dos primeiros exemplos da gente. Alinhamento. Deixa eu ver aqui no. Acho que foi esse. Não, esse é. Que foi. Deixa eu ver se no CSS desse. CSS2. Se a gente trabalhou com color. Só colocar o color. Ah, pronto. Certo? Então, ó. Nessa forma geométrica aqui. Só. Aqui a gente vê que no código CSS. É o que foi que a gente trabalhou aqui. Eu trabalhei as dimensões do meu retângulo, que tem essas dimensões 650 de largura por 200 de altura. Eu coloquei uma cor de fundo nesse meu retângulo. Tem aula LP aqui. Por quê? Porque aqui eu defini que o ID dele era aula LP. O nome que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui também. Coloquei hashtag por quê? Porque essa identificação está dentro de uma tag, ele não está diretamente, está dentro da tag div, né? Div são compartimentos que você pode criar na sua página, na sua página web. Por exemplo, você poderia criar várias. Aqui a gente está utilizando esse exemplo do retângulo, mas imagine você ter uma página na internet que aí ele tivesse aqui, nesse exemplo só tem um, mas tivesse quatro retângulos, um de cada lado aqui e mais dois embaixo, aqui, mais um de cada lado. Estou dando só como exemplo. Em cada um desse aqui tivesse uma informação, né? Que tivesse uma interação com o usuário, certo? Então, cada um você poderia colocar uma cor diferente, cada um você poderia colocar um estilo de fonte diferente, uma cor diferente, certo? E aí você teria uma interação, poderia colocar uma imagem também dentro, tá? Então, são maneiras que a gente tem de utilizar. Vamos ver se a gente consegue colocar uma imagem aqui dentro. No caso da imagem, aí seria aqui, né? Cadê? No CSS. Ah, deixa eu ver como. Seria o. Deixa eu lembrar como é que a gente colocou a imagem com. Eu posso colocar uma cor, ou melhor, ao invés de uma cor, uma imagem, certo? Como fundo da minha forma geométrica. Nesse caso aqui, deixa eu ver, teria que ser dentro do HTML. Então, aqui é que eu deveria colocar o image, href, image. Aí eu vou utilizar esse exemplo aqui, mas só que ao invés de ser o CSS, né, vai ser uma imagem. Deixa eu só olhar aqui na minha pasta imagens. Esse é até, que é até.jpg. Pronto. Então, na pasta imagens, e o nome do arquivo é ETE. Vamos ver se vai funcionar, tá? Ele só pegou aqui o nome teste, não pegou a imagem. Deixa eu ver, href tá certo. Esse com o link ele vai. Não.
Relembrar aqui a imagem, como é que a gente fez. Exemplo com imagem. É SRC. Esse aqui. Retângulo. Desse. É. Aí eu poderia colocar a descrição, como a gente fez nos exemplos anteriores. O MG SRC, que é de source, né? Onde a imagem está. Vamos ver se agora vai. Aí eu teria que trabalhar a questão das dimensões da imagem para a imagem ficar dentro do retângulo, né? Porque aí, no caso, a imagem ela é maior do que o retângulo. Então, teria como eu trabalhar as dimensões dela para que ele se encaixasse, né? Deixa eu colocar, deixa eu ver as dimensões desses, pronto, deixa eu colocar isso aqui. Ícone 1. Ícone 1.png. Ah, ícone 1.png, só para a gente exemplificar aqui. Pronto. Certo? E aí eu poderia colocar essa imagem também centralizada, né? Ver se então, na tag IMG, ver se vai funcionar. IMG, o alinhamento aqui. Já que aqui ele não está pegando direto, eu poderia colocar aqui, ó. Cadê? Aqui. E dentro eu criaria eu colocaria, né? Ela dentro de uma tag center. E aí ele alinharia. Nesse caso, eu não colocaria dentro do CSS, eu colocaria diretamente dentro do meu código HTML, certo? Colocaria essa imagem. Deve ter alguma tag que eu não estou lembrado que você usa. No caso aqui seria image, é isso? Aqui está img, deixa eu ver se é isso. Não, mas já era para ele ter funcionado. Deve ter alguma. Não. É para ter alguma coisa para ele alinhar por aqui pelo CSS. Mas aí, na dúvida, para não ficar um vácuo aqui, então você pode colocar dentro do próprio. Eu poderia fazer isso aqui também, tá? É bom separar, porque você sabe que essa tag center, né, de centralizar, ela está fazendo referência à imagem, né? Certo? Então, essa é um exemplo aqui, né? Que aí tá o título, né, dentro do retângulo, tem um texto, abaixo desse texto tem uma imagem, e essa imagem está centralizada. Observe que tudo isso está dentro de uma div. Eu posso até fazer isso aqui, ó, uma melhor compreensão, tá? Posso fazer a div, o título lá HTML, é isso, HTML CSS, aula de HTML CSS, exemplo, e a imagem, né? Então, eu posso trabalhar dessa maneira aqui, porque aí fica melhor para o programador, né? Você visualiza melhor que esses elementos aqui fazem parte dessa div aqui, certo? Ele também poderia fazer isso, para separar do título que eu coloquei com a tag H3, certo? Então, se eu voltar lá, atualizar, ele vai estar de boa, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Digam lá. Alguma inquietação?
Oi, a chamada, Vinícius, é porque é por causa do horário, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu mudar a data aqui, que, que a aula estava programada para amanhã, para o turno da manhã, né? Só que a correria tá grande, não deu tempo eu alterar. Deixa eu aproveitar aqui e fazer a alteração. Lista de presença, data de entrega, vou colocar 18 horas e 10 minutos e 20. Certo? Na turma A e também na turma B. Dezoito e 20. Pronto, já ativei já, Vinícius. Se você puder, vai estar liberado até as 18h20, tá? Para vocês marcarem a presença. Por favor, peço que vocês não esqueçam, né? Quem tiver aqui que ainda não marcou a sua presença, não esqueça, porque um dos tópicos da reunião foi exatamente isso, essa questão da frequência de vocês, certo? Então, por isso que a gente pede que vocês não esqueçam de marcar. Então, vamos lá. A gente viu o retângulo, vamos ver agora a questão do círculo. Como é que a gente faz o círculo com o HTML, certo? Vamos lá. Vou abrir aqui um novo arquivo. Dois, na verdade, né? Que um vai ser o HTML e o outro vai ser o CSS. Criei a base aqui. Exemplo de círculo. De círculo. O código CSS vai ser o 14 agora. Vamos salvar esse. Cadê como foi o outro? Aula, círculo, 9/6/2020.html. Lembrando que esses códigos eu vou disponibilizar no Classroom, tá? Para vocês utilizarem lá, estudarem. Lembrando, não apenas copie e cole, né? Procure exercitar o aprendizado de vocês. Só copiar não vai ajudar muita coisa, não. Código CSS. Lembrando, não esquecer de salvar com a extensão .css quando for o código CSS. Ok? Então, ó, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a minha div com um ID. Esse ID é o que eu vou enviar lá para o CSS. Vou fechar aqui a div. E aí eu vou dar um nome para essa div. Vou colocar círculo, mas poderia ser qualquer nome. Ok? Então, meu código HTML, digamos que ele está pronto, né? Você vai dar uma melhorada aqui na indentação, ó, certo? Então, HTML eu já finalizei. Vamos agora para o CSS. No CSS, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa. Jogo da velha, vou chamar lá o nome do ID que eu dei pro meu arquivo, né? A minha div. Vou trabalhar com a largura. Aí eu vou colocar 800 pixels, tamanho do meu círculo, e vou trabalhar a altura. A altura eu vou colocar 350 pixels. E aí eu vou trabalhar com a questão da borda, né? O bord radius. O que é esse bord radius? Ele é referente o rádio vai ser, como é, meu Deus? A questão do raio, né? Do raio do seu círculo, certo? Aqui é o raio.
E aí eu vou colocar, se você colocar, a partir de 50, se você colocar 50%, vou colocar 100%, o efeito vai ser o mesmo. Mas se você colocar menos de 50, eu vou fazer o exemplo para vocês verem. Ele vai ficar diferente, certo? Vou colocar 50%, background color. Vamos escolher uma cor aqui para a nossa imagem, para o nosso círculo. Um verde aqui. Olá. Salvei. Então, bora ver como é que vai ficar aqui. Aula círculo 9/6. HTML. Vamos ver se vai funcionar. Olha como é que ele ficou, tá vendo? As dimensões que eu coloquei foram, né? 800 por 350. Então, vou colocar 800 por 500. Como é que fica? Tá? Oi. Professor, Oi, Ana. boa tarde. Eu tenho uma dúvida. No Diga. caso, o computador, ele só entende que é um círculo porque o senhor colocou esse border radius, no caso, né? Isso, é o raio dele. Se tirasse, ficaria como um retângulo, algo desse tipo? Bora ver, bora ver. Vou retirar aqui, tá? Tá. Retirar. Vou salvar aqui. Exatamente, tá vendo? Ah, entendi. Certo? Se eu mudar aqui, como eu falei para vocês, se eu colocar 10%, e eu atualizar, olha como é que fica, tá vendo? Então, o radius, o border radius é o que vai dar o raio da sua forma geométrica. Então, quanto menor for aqui, mais próximo de um retângulo ele vai estar. Ele só vai arredondar a, as pontas, né, do retângulo. Então, se eu aumentar aqui para 50, como eu falei, né, atualizar. Se eu colocar 80, continua do mesmo jeito, tá vendo? Não muda nada. Se eu colocar 100%, salvei, ele não muda nada. Então, você só vai ver alguma alteração nele a partir de 50, tá? 40%, como é que fica, tá vendo? A partir de 50% aqui, né, no raio da borda, ele vai começar a tomar a forma geométrica, tá certo? Se eu colocar aqui 500 por 500, já ficou já um círculo mais organizado, certo? Então, esse aqui é o diferencial que vai fazer com que o que era um retângulo, né, ele tome uma forma e se torne um círculo, né? Lembrando, se eu vier aqui e colocar o nome aqui, ao invés de ser ID, ser Ana, eu mudar aqui, então, funciona como uma variável, certo? Atualizei, ó. Funciona do mesmo jeito. Então, o que faz essa forma geométrica ser um círculo não é o que você define aqui na identificação, certo? É o que vai definir que essa forma geométrica vai ser um círculo, vai ser as dimensões aqui, largura e altura, e a borda aqui, né, do raio. Então, isso é o que vai fazer a sua forma geométrica tomar a devida proporção, né? Se vai ser um círculo, se vai ser um triângulo, a gente vai ver o triângulo e o retângulo, se vai ser quando é que for outro, um losango, né? A gente vai ver essas outras formas geométricas, certo? Show. Oi, Desculpa lhe interromper, eu tenho outra dúvida. diga. Nesse ID que o senhor colocou o nome Ana como um exemplo, poderia colocar números entre aspas? Ele aceita números? Vamos ver. Eu acho que sim, porque aí ele vai entender como um string, né? 1, 2, 3. Porque está entre aspas. Uhum. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Não, não aceita. Então tem que ser um nome, Entendi. né? Não pode ser. Deixa eu ver se pode ser nome 1, 2, 3.
nome mais um texto. Ou melhor, o nome mais um número, né? O nome mais um número, ele aceita. Agora, só número, ele não aceita. Entendi. Certo? Aí deve ser alguma regra para a questão, que funciona parecido com a questão da variável, né? Então, ele vai, das variáveis que a gente cria lá em Python. Então, ele deve ter alguma regra que ele não aceita iniciar com número. Na verdade, não pode começar com número. Eu posso terminar, posso ter um número no meio da palavra, mas iniciar com número eu não posso. Deixa eu ver se o contrário ele permite, mas acredito que não. 1, 2, 3, nome. 1, 2, 3, nome. Não, também não funciona. Você não pode começar com número, né? O seu arquivo, né? O seu ID, na verdade. E pronto. Deixa eu ver aqui, parece que alguém falou aqui. É, posso centralizar as figuras? Pode sim. Vinícius, a gente vai, não sei se vai dar tempo ver hoje, né? Mas tem algumas formas que a gente trabalha é como se fosse lá na matemática, aquela questão de, como é o nomezinho que dá, tem x, y, né, as coordenadas, né? Não sei se vai dar tempo ver hoje. A princípio, poderia já, se eu precisasse, deixa eu ver se ele, deixa eu ver se ele permitiria fazer assim, tá? Já direto. Pronto. A curto prazo, né, a resposta para a sua pergunta aí, eu coloquei aqui dentro do próprio HTML, eu não fui para o CSS, mas tem como colocar no CSS trabalhando as coordenadas, né? Dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que entender qual é o topo, qual é a base, direita e esquerda, né? Você vai ter que só entender essa parte. A gente vai ver na próxima aula, que até eu preparei, acho que um quinto exemplo, que a gente coloca três círculos, uma à esquerda, um no centro e um à direita. Então, vai ter esse outro exemplo, tá certo? Não sei se vai dar tempo a gente ver hoje. Então, a gente viu aqui o exemplo do círculo, eu posso fazer o mesmo padrão que a gente trabalhou aqui com o exemplo anterior do retângulo. Eu posso utilizar esse aqui, ó. Posso copiar. E aí, no círculo aqui, eu colo, só que ao invés de ser exemplo de retângulo, vai ser de círculo, né? E aí, se eu atualizar lá a página, ok? Eu posso colocar o texto aqui centralizado também, né? Como a gente fez no exemplo anterior. Então, aqui no H3, ó. Aqui foi H3 que eu utilizei também. Aí eu venho aqui e coloco aqui o meu título. Eu não quero H3, eu quero H2. Se eu mudei aqui, eu vou mudar no meu HTML também. Vou atualizar. Aumentou o tamanho da letra, né? E centralizou. Quero colocar uma cor de fundo também, né? Então, aí eu vou trabalhar o body, né? Body. Aí um background color. Eu vou lá no a paleta de cores. Escolho aí uma cor. Salvo. Atualizo. Ok? Aí eu tenho. E se eu quiser colocar um texto dentro do círculo, também é a mesma coisa do que a gente viu no exemplo anterior, né? Vem aqui, ó. Colocou um H2, né?
copiar essas duas linhas aqui, dentro do círculo, ou seja, dentro da div, né? Eu vou colar ela aqui. Quando eu atualizar a página, aí no caso eu só vou ter que trabalhar aqui a questão da posição, né? No caso ele ficou logo em cima, mas no caso eu teria que colocar ele mais embaixo, né? Para ficar aqui no centro da minha imagem, né? Então, a princípio eu poderia colocar aqui, isso aqui é gambiarra, tá? Não é a forma correta de programar. Eu colocar BRs aqui para ele descer, ok? Mas aí eu poderia trabalhar no CSS, eu estou fazendo isso para ganhar tempo, a questão da posição desse texto, para ele ficar mais embaixo, mais em cima, ou no centro do círculo, certo? Eu teria essa opção também. Então, aqui é outra maneira que a gente tem. Ô, Paulo, Oi. eu Vamos já ver, ouvi cara. falar, eu já ouvi falar sobre essa tag que o senhor mencionou, de escolher Tá a vendo? posição. É uma posição absoluta, não é isso? Pode ser também. Porque, Tem uma tag, esqueci o nome dela, mas tem uma tag que a gente usa, é exatamente referente à posição, ou de uma imagem, ou de uma forma geométrica, ou de um texto, entendeu? De um vídeo, a posição que você vai colocar ele dispor ela na tela, né? Aí, nesse caso, a gente tem que trabalhar as coordenadas. eu estava dando uma olhada nesse tipo de tag, como você organizar o seu HTML, a página todinha web. Na verdade, não, É, é a margem, é margin, né? sim, A margem da sua página web. sim, é. Eu estava dando uma olhada, Paulo, nisso. Aí eu vi que quando aplicava a posição absoluta, o texto sempre subia para o início da página. Aí a pessoa teria que aplicar uma posição absoluta de um ponto determinado para que ele não subisse para o início da página, ficasse ali onde você determinou. Eu estava dando uma olhada, eu achei legal essas coisas. É interessante, porque aí você dominando isso, é como se você tivesse uma peça de quebra-cabeça e que você vai encaixando na sua tela, né, os componentes do HTML. Uma pergunta de Ana Beatriz: onde ficam gravadas as aulas aqui pelo Meet? Na verdade, quando eu termino de gravar, Ana, ele gera um arquivo para mim, e aí vou mostrar aqui a aula de ontem, por exemplo. Ó. Aí eu tenho que baixar, tá? Porque como eu utilizo o Meet pela minha conta de professor, né? Então, se eu mandar para vocês, como eu fiz, acho que na primeira aula de desktop, aí o pessoal ficou pedindo autorização para poder acessar o vídeo, porque estava na minha conta privada. Então, eu venho na aula que foi, né, que eu gravei, no caso a de ontem, ó. Se eu vim aqui, essa é a de desktop, né? Tá o vídeo aqui. O que é que eu faço? Eu recebo lá no meu e-mail, baixo, mando para o YouTube, para do YouTube eu postar aqui para vocês. É porque como criam o arquivo fica muito grande, 150, 200 mega, 300 mega, então para fazer o upload fica pesado e fica até ruim para vocês depois acessarem. Então aí eu mando para o meu canal no YouTube, subo ele lá, depois pego o link e trago aqui para vocês. Então essa aqui é a aula de ontem que a gente teve, certo? E os arquivos que a gente trabalhou na aula, né? Os 4 exemplos, certo? Então, aí na aula de hoje eu vou fazer a mesma coisa. Assim que terminar, eu vou subir, assim que chegar, né? Porque ele termina a gravação um pouco tempo depois, o Google Meet manda para o meu e-mail, eu faço o download do vídeo, depois faço o upload, é uma mão de obra danada, faço o upload para o meu canal no YouTube, para de lá pegar o link e colocar para vocês na aula de linguagem de programação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu entendi, professor, o que você explicou. Obrigada. Nada. Agora a gente viu, sim, viu o círculo. Esse círculo a gente também pode. Um círculo, quem é bom em matemática, um círculo tem quantos graus? As dimensões lá dele. Um círculo completo tem quantos graus? 360, mas eu não sou bom em matemática, não. Não. Apoio, vai ser programador, tem que ser bom em matemática, viu?
Não, tem que estudar muita matemática. Ser bom em matemática já é outra coisa. Se você estuda muito, então, consequentemente, você vai ser bom. Tá? Então, ó, vou abrir aqui um novo. Eu vou reaproveitar, deixa eu ver aqui o que eu vou reaproveitar desse. Vou tirar só o texto para não confundir aqui. Vou colocar aqui, círculo 90. Salvar. Ponto HTML, só que esse já existe. 90 graus. Certo? O CSS vai ser o 15. Vou utilizar até esse próprio CSS aqui para a gente ganhar tempo. Salvar. Com o nome 15.css. E CSS 15, certo? Que foi o 14. Vamos ver aqui. Qual foi o nome que eu dei aqui? Círculo 90. Então vai ser o nome daqui também. No entanto, ele vai ter algumas alterações. Aqui, ao invés de ser 500, vai ser 50. Vamos fazer ele pequeno. Ao invés de ser border radius, vai ser border top left radius. Certo? E aqui vai ser 100%. Não vai ter texto. Esse aqui foi o do... deixa aqui. Círculo, exemplo de círculo de 90 graus. Bom, certo? Vou salvar. Pronto. Qual é a ideia? Imagine o círculo como José Carlos falou, se tiver errado, o erro é de José Carlos, 360 graus. Então, se eu partir o círculo em 4, cada banda do círculo vai ter quantos graus? Todo mundo com medo de responder. Não se preocupe, tá? Não vai perder nota se você responder errado. Um de cada vez para não tumultuar. Ninguém vai responder. Se eu pegar o círculo, dividir ele em 4, a resposta está no código que eu acabei de montar aqui. 90 graus, né, pessoal? Cada bandinha, digamos assim, é como se eu tivesse uma pizza e dividisse ela em 4 fatias apenas. Uma pizza gigante. E aí, para ver quem é que come mais, para não perder muito tempo, Ô, Paulo, cortar ela em 4. Oi? eu sabia, eu só tava querendo ver se você era bom em matemática. Certo, eu gosto do humor de José Carlos. Vamos lá, então a ideia é que vai aparecer só um quarto de um círculo, tá? Então, bora ver se vai funcionar. Não funcionou. Olha que legal. O que foi que deu de errado aqui? Qual foi o erro? Vamos encontrar. Coloquei uma cor. Aí esse é o que dá o Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? ID círculo 90. Então tem o tamanho, 50 pixels, certo? Tem a largura e a altura, ok. Border, top, left, radius, 100%, ok. A cor, também ok. Vou tirar essa cor aqui, só pra gente... Não é isso, mas bora ver. Círculo 90, certo? O ID, deixa eu tirar esse center daqui. Salvei. Deixa eu ver se o HTML pode pedir o erro quando eu criei esse arquivo CSS. Deixa eu ver se... Deixa eu abrir um novo aqui. Salvar ele.
16.css. Eu vou chamar aqui 16. Isso aqui. Pode ter sido isso. Não, não foi. Pode ter aparecido o quarto, né, do círculo. Tá certo, ID. CSS 16. Texto alinhado. E é isso aqui. Círculo 90. Certo? Até eu copiei para não correr risco de colocar errado. Coloquei a cor. Paga esse 90 aqui. Sim. Não era para ter aparecido aqui o quarto da pizza. A referência ao CSS está ok. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar 50 para ver se. Ô, Paulo, é em Oi. porcentagem. É porcentagem mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar pixels, né? Pode ser que seja isso. Não, não foi. Beleza. Para a gente não perder tempo, vou fazer de novo esse exemplo aqui. Na próxima aula eu mostro a vocês e a gente vai passar para o triângulo agora, tá certo? Então fica faltando esse círculo de 90 graus aqui que não funcionou. Esse é o problema do ao vivo. Sempre acontece alguns imprevistos, né? Porque tá tudo certinho aqui. CSS está buscando o círculo, certo? Eu tenho as dimensões aqui. Não está tão pequeno. Não dá para a gente visualizar. Deixa, deixa eu colocar a cor, né? Background color black. Olha o que era. Olha o que era a cor, tava tudo branco. É o quarto do círculo, tá vendo? Então a gente trabalhou aqui deixa eu diminuir aqui para 50 para ver se ele vai funcionar também. Funcionar bem menor, tá vendo? Vou colocar um tamanho maior para 150. Certo? Aqui eu tenho um quarto de um círculo. Então, para isso, ao invés de utilizar, se no exemplo anterior a gente utilizou border radius, eu vou utilizar border top left, left o que? De esquerda, ou seja, só a parte esquerda, e rádio, né? Então, o topo, né? Se fosse, deixa eu ver aqui, acho que é bottom, deixa eu ver como é que ficaria, entendeu? Ele pega a parte de baixo, ó. O bottom seria a base, né? E a esquerda, né? E a base, né? A parte de baixo, certo? Aí tem essas duas opções aqui, ó. Ou bottom, né? Ou então top, ou seja, de topo, certo? Tem esses dois exemplos aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Como funcionou aí o quarto do círculo?
90 graus. Algo mais? Eu poderia colocar ele do lado inverso, no caso, à direita. Pode sim. Aí, no caso aqui, ao invés de ser left, seria right. Entendeu? Aí aqui, ó. Ele vai, como se essa parte aqui é porque ele vai utilizar como base o seu lado esquerdo do computador, né? Mas aí seria a parte da direita, né, do seu círculo, entendeu? A parte do topo da direita do círculo. Se eu quisesse colocar a parte de baixo, seria bottom, ele vai virar, tá? Entendeu? Ele ficou abaixo. Né, a parte de baixo do canto direito, do seu lado direito, ou melhor, o 90 graus do seu lado direito. Alguém perguntou algo aqui. Professor, tem como aparecer a metade do círculo, a parte de cima e a parte de baixo? No caso, ao invés de ser 90 graus, seria 180, né? Como é? Cadê Letícia? Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui como é que seria, tá? No caso seria 180 graus, ao invés de ser 90 apenas, né? Eu vou ficar devendo essa e vou trazer na próxima aula, tá? Eu não estou lembrado como é que a gente faz isso. Mas aí deve, deve ter algum comando que permita que você, no caso faria o círculo, né, de 180 graus, ao invés de ser de apenas 90 ou de 360, né? Porque no exemplo aqui anterior, utilizou aqui foi a borda e aqui o tamanho, né? Nesse aqui, a gente tem a largura, a altura, e aí eu trabalho com a questão aqui. Deixa eu ver se, não, mas aí 200% não vai. Deixa eu só fazer o teste aqui, tá? Não altera nada, não. Certo? Então eu vou ficar devendo essa para a próxima aula. Ok? Então vamos agora para, deixa eu ver, a gente viu o retângulo, viu o círculo, vamos para o triângulo agora. Vamos abrir uma nova. Deixa eu copiar aqui o exemplo. Agora vai ser o CSS 17. Salvar. Aula. Triângulo. Triângulo 9/6/2020.html. E vamos salvar o CSS. Do CSS. Aí vai ser o 17.css. Ok? Então, aí é a mesma coisa, né? Vou trabalhar aqui uma div, dar um nome à div, né? Barra div, certo? Eu posso escrever qualquer coisa. Aqui eu vou colocar o nome, vou colocar o triângulo mesmo. E aí eu vou vir para o CSS. No CSS eu vou chamar o nome do identificador, né, que eu criei. Ângulo. Vou colocar a altura, BWH, largura. E no caso do triângulo vai ser 0. Ser 0. Assim como também a largura.
Aí eu vou trabalhar border bottom. Aí vai ser 120 pixels. Opa. 120 pixels. Certo? Vou colocar uma borda sólida. Aí vou colocar uma cor aqui na minha borda. Pega lá. Vou pegar um preto aqui. Certo? Vou trabalhar com a borda. A borda no caso, vai ter o bottom, que é a base, vai ter a esquerda e a direita. Né? Então, vai ter a borda left, aí vai ser 120 pixels também. Aí eu vou utilizar o solid, deixar ele transparente. Certo? E vou trabalhar com a borda à direita, também com 120 pixels, sólido, transparente. Ok? Vamos ver se vai funcionar. Aula triângulo 9 do 6. Vamos abrir. Pronto. Tá? Então, ó, a questão que a gente trabalhou aqui. Largura, né, e altura, 0. Largura aqui, ó. Largura e altura, 0. Né? Mas aí, ó, border bottom, 120. Ou seja, essa base aqui tem 120. A esquerda, direita, esquerda, 120. E a direita, 120. Certo? E aí, se eu colocar, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar outra cor aqui. Se é um red, vai. Essa é a cor, na verdade, esse aqui é a cor que vai ser a sua, o seu triângulo, né? E aqui, se eu mudar aqui, ó, se eu colocar 220, observem onde é que vai mudar, certo? Quando eu alterei esse 220 aqui. Certo? Observe aí que teve a mudança, né? Então, left, esquerda, direita e o border bottom, né? Ficou 120, 220, perdão. Então, se eu aumentar ele aqui também, vou colocar aqui 520, 520. Observe que ele vai, né, se deformando aí. Certo? Então, esses três aqui é o que eu vou trabalhar nas dimensões do meu triângulo. Certo? Então, eu coloquei 120, tudo 120, não foi? 20, 120, 120. Aqui fica mais acessível. Certo? E aí, se eu posso também colocar, onde eu vou do lado de Python agora, se eu posso colocar também um texto, né? H1, exemplo de formas geométricas com HTML e CSS. H1. Posso também colocar um background no meu CS, no meu body, né? Eu posso vir aqui, já que é a tag diretamente. Aí eu posso colocar um background colo. Só um background também vai funcionar, tá, pessoal? Eu poderia também colocar uma imagem de fundo. Aí se eu vim aqui, escolher uma cor bem discreta. E quando eu atualizar ele aqui, certo? Eu vou colocar um background na minha página,
na minha página web. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta no triângulo? Tranquilo? Posso partir para o losango agora? Losango. Pronto, a gente vai trabalhar no losango, a gente vai trabalhar com largura, altura, só que ele vai ter uma margem no topo, uma margem à esquerda, né? E aí ele vai ter uma leve transformação que, na verdade, digamos que ele é um quadrado que ele vai ter uma leve inclinação que ele vai se transformar num retângulo, tá certo? Ou no losango, perdão. Então, bora lá. Vamos lá para o primeiro aqui, pegar o exemplo base. Agora vai ser o CSS 18. E a div aqui. id igual losango. E aqui uma tag com H2. Exemplo de losango com HTML e CSS. H2. Salvar. Aula losango 9/6/2020.html. Vai ser o CSS, vai ser o 18, né? Código CSS, e vai ser o 18. Estilos 18.css. E aí, o que é que eu vou trabalhar aqui? O nome que eu dei lá foi losango. Então, vai ser jogo da velha, losango. Certo? E aí, eu vou colocar a largura, né? A minha largura vai ser de 100 pixels. Minha altura a altura também vai ser de 100 pixels. Aí eu vou trabalhar com background. Vou colocar só background mesmo. Azul. E aí eu vou trabalhar com a margem, o margin top. Aí vai ser 50 pixels. Certo? Vai ter o margin left. E vai ser também de 50 pixels. E o último, né, vai ser o transform. E vai ter um rotate, né, uma rotação. No caso de menos 45 deg. Opa. Okay? Vamos ver se vai funcionar ou se vai dar algum bug aqui. Então, um exemplo, né, de losango, chamei a div aqui, eu não coloquei nada dentro não vou colocar nada dentro do losango. Aula losango 0906. Aqui está. Certo? Observe que isso é um quadrado, né? Então, se eu vim aqui, ó, e tirar essa parte aqui, ó, salvar, ver se ele vai. Ele é um simples quadrado. Tá? No entanto, se eu colocar essa linha aqui, ele vai fazer uma leve inclinação, ele vai rotacionar, né? E aí nessa rotação, ele vai se transformar em um losango. Ok?
Eu posso colocar aqui uma cor de fundo, né? Um background. Ela uma cor. Dá um azul aqui. E... Opa, peraí. O body, né? Body. Abrir. Vírgula. Certo? Atualizar. Ok? Eu coloquei uma cor de fundo, né, na minha página web, né? Diferente da cor do background da forma geométrica. Observe que nos outros exemplos eu tinha utilizado, cadê? Background color, né? Para a respectiva forma geométrica. Nesse último aqui eu utilizei só background e ele funcionou sem nenhum problema, certo? Então, qualquer uma das duas opções você pode utilizar, certo? Ou background color. Então, vai funcionar de boa. Se eu aumentar aqui as dimensões, coloquei 50, né? Vamos colocar 200. 200. Vamos ver se aumenta o tamanho. Vai aumentar o tamanho do meu losango. Se eu colocar 400, aí ele já sobe um pouquinho aqui, já toma em cima, toma o espaço do texto. Então, vou colocar aqui 300. Foi muito ainda. 250. Ok? E se eu mudar, você pode estar perguntando, se mudar aqui a questão da margem aqui, vamos colocar 100 aqui para ver o que é que acontece. Era 50, vamos mudar para 100. É só a questão do espaço dele, ó, aqui esse 100% aqui no caso ele foi o comparativo 100 pixels do topo da página, né? E os outros 100 aqui do lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo da sua página. Então, observe que ele mudou aqui. Né? Então, esses 100 pixels é referente daqui até o topo e daqui até aqui. Certo? Então, por isso que eu utilizei. Se eu colocar aqui 200, atualizar, observe que ele vai se distanciando da margem esquerda. Certo? Se eu colocar aqui 300 do topo, também se distancia do topo da página. Certo? Então, essa é a forma que você tem de trabalhar a posição da sua forma geométrica na página web. Né? Aí vai de acordo com cada situação. Okay? Então, vou voltar para os 50 aqui, que a gente colocou logo no início. Aí, atualizei. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou ficar devendo a dúvida de Letícia Gabriele, né, a questão de utilizar. A gente pode já deixo já na programação da próxima aula, né? Fazer e faltando, Paulo, tirando digamos que as fases possíveis. Oi, José Carlos. eu tô com uma dúvida, me veio agora na mente. O senhor teve uma reunião, foi com a secretaria, mencionou a presença. Vocês discutiram alguma maneira de avaliar o aluno ou de estabelecer nota? Não foi através da Não, presença? avaliação só quando voltar. José Carlos. Nota de Mas tem alguma atividade, nada. atividade que vocês... Não, alguns professores estão passando, né? Até que no começo eu passei alguns exercícios de fixação, nada valia nota, né? É só para uma forma de vocês praticarem o que a gente viu.
né, naquela época, nas minhas aulas gravadas, né? Aí depois até chegou aos professores que alguns alunos estavam reclamando que era muita atividade e tal, aí pediram para a gente dar uma maneirada para não mandar tanta atividade, porque estavam todos sobrecarregados. Aí, por isso que eu até parei de mandar atividade, né? Eu tô preferindo trabalhar questões na aula mesmo, entendeu? Ô Paulo, outra coisa, eu não sei se é verdade, mas de vez em quando eu vejo na televisão os comerciais de que o governo tá promovendo alguns cursos online e algumas coisas. Aí eu fui dar uma olhada, né, para ver se era verdade. Aí eu encontrei tal os cursos, mas eu não sabia se era uma coisa assim concreta, mesmo sendo do Estado, porque tá tanta fake news, tanta roubalheira na internet, hein? Tava vendo uns dados aí que aumentou os crimes na internet. Aí eu fiquei pensando se é verdade. O senhor tá sabendo de alguma coisa, Paulo? Mas eu sei que tem para os professores, né? Chegou até hoje na reunião, foi discutido, a gente teve uma reunião agora à tarde, foi discutido para a gente participar desses cursos. Eu posso procurar saber, José Carlos, mas assim, eu acho que não, porque a questão é que vocês já estão com muita coisa, e ainda botar mais cursos por fora para fazer, né? Entendeu? Pela Ah, lógica, mas aí também, se tiver, não é algo obrigatório, né? É só para você dar uma turbinada nos seus conhecimentos, no seu currículo. tô entendendo, professor. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Por nada. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma inquietação aí de vocês? Tudo tranquilo? Não esqueçam de marcar a presença de vocês, né? Creio que todos já fizeram isso, certo? Então, eu vou encerrando a nossa aula de hoje, né? Deu certo, né? No final acabou dando certo, ainda bem, graças a Deus. E logo mais eu vou estar disponibilizando essa mesma aula lá no Classroom. Lembrando, tá? Se vocês forem reutilizar os códigos que eu colocar, possivelmente vai dar erro. Por que vai dar erro? Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Porque observem que na minha pasta aqui, ó, nos meus arquivos, eu tenho uma pasta estilos, que eu salvo os arquivos CSS, tem uma pasta HTML, que eu salvo os meus códigos HTML, e tem uma pasta imagens, onde eu salvo as minhas imagens. Acredito que vocês perceberam que aqui, ó, no meu código HTML, tem o link aqui, ó, o endereço onde está o meu código CSS, ou seja, na parte estilos. Então, se você salvar o seu CSS na mesma pasta que o HTML, então não precisa dessa linha aqui. Se você salva os seus códigos CSS numa pasta CSS, então você vai mudar aqui o nome estilos e vai botar o nome CSS, certo? Então, se você coloca lá, cria uma pasta chamada formatações, aí a critério de cada um, então você vai mudar aqui. Então, eu vou compartilhar os dois códigos, né, tanto o CSS quanto o HTML. Mas se você só fizer copiar e botar no seu computador e for executar, ele vai dar erro. Por quê? Porque aqui o endereço onde está o meu CSS vai ser diferente onde você colocou o seu. Então, preste atenção nessa parte aí. Se você não for a pasta HTML, a sua pasta estilos igual a minha, ou você renomeia aqui ou renomeia a pasta que você tem no computador. Tá certo? Professor, eu tenho uma dúvida Oi, enquanto a essas pastas. diga, Ana. É, eu tenho uma pasta no computador, porque o computador aqui de casa minha mãe usa, porque ela é contadora, ela usa várias pastas com arquivos, documentos, e eu tenho uma pasta com o nome da minha. São só coisas. Aí dentro da pasta, a chamada escola, dentro da pasta escola, pasta HTML e outra pasta CSS. Aí no Certo. caso, se eu fosse fazer um programa usando uma página, digamos, de HTML e outra CSS, como faço? Porque às vezes, tipo, só dá certo você salvar as duas numa pasta só. Porque como são pastas dentro de outras pastas, eu acho que fica um pouco confuso. Tipo, como Veja, é que você faz? Porque você tem uma todas as pasta vezes que eu testei, ela faz os dois arquivos. Você tem uma pasta HTML e tem uma pasta CSS, não é isso? É, Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Ó? No seu código, vamos dizer que eu estou no computador de Ana Beatriz aqui.
Esse arquivo aqui eu salvei na pasta HTML. Por quê? Porque ele é um código HTML, certo? Só que aí esse código CSS, Ana salvou na pasta dela chamada CSS. No meu caso, a pasta é estilos. Então, o que é que a Ana vai fazer? Vai tirar o nome estilos e vai colocar CSS. Salvou, e aí é para funcionar, Entendi. entendeu? Esse código HTML na pasta HTML e esse código CSS aqui dentro da pasta CSS. Aí, observem, se você criou a pasta com CSS com as letras maiúsculas, você tem que colocar maiúsculo aqui. Se você criou com letra minúscula, tem que ser letra minúscula aqui. Se você só colocou o C maiúsculo e o SS minúsculo, vai ser desse jeito, certo? Então, preste atenção nessa parte, que pode ser o que não deixou você visualizar o seu código, tá certo? Entendi. Mas não fica confuso, não, porque, tipo, tem a pasta, Não, não. Aninha, aí dentro da cola e dentro do CSS. Eu só coloco, digamos que a última pasta. Digamos Porque a assim. minha aqui, ó, a minha pasta, se for para falar em confusão, olha como é que tá a minha. Eu tenho o Drive, Ui, né? Eu tenho aqui meu vixe, Drive. Aí dentro do meu Drive eu tenho a pasta ETE Caruaru. Dentro da pasta ETE Caruaru, aí eu criei uma pasta 2020. Dentro da pasta 2020, eu tenho as turmas, ó. Então eu venho no segundo ano, que é a turma de vocês. Dentro do segundo ano, eu tenho a pasta linguagem de programação. Dentro da linguagem de programação, eu tenho exemplos práticos para depois chegar no HTML e no CSS. Então, só precisa estar, no caso, essa pasta estilos não poderia estar nessa pasta aqui, entendeu? Essa pasta é linguagem de programação. Ela tem que pra estar na outra. mesma pasta, Entendi. junto da mesma pasta, na mesma raiz do HTML e estilos, tem que estar na mesma raiz. Ou seja, Ô, Paulo, essas pastas aqui, elas estão dentro dessa pasta exemplos práticos, certo? O que tem para trás não interessa. Oi, José Carlos. eu tinha essa dúvida também de Ana. A Ana mencionou agora. Eu tinha essa dúvida de se uma pasta estiver dentro da outra, eu chamar o código CSS vai dar problema. Mas foi boa a pergunta. Paulo, se eu fosse um bit, eu não queria estar perdido no teu computador, não, viu, Paulo? Só tem que prestar atenção ó, que eles têm que estar nessa mesma, eles estão nessa mesma pasta, exemplos práticos, tá? A pasta estilos e a pasta HTML, assim como a pasta imagens, músicas e vídeos. Então, se eu colocasse essa pasta estilos na pasta linguagem de programação, aí ia dar erro mesmo. Na verdade, até poderia funcionar. Aqui eu teria que colocar, antes desses dois pontos, teria que colocar outra barra e aqui mais dois pontos. Poderia ser que assim funcionasse, entendeu? Mas, por via das dúvidas, e uma forma de ficar mais organizada, é melhor vocês utilizarem dessa forma. Beleza? Tudo tranquilo? Todo mundo com fome já? Está na hora de jantar? Pessoal, quero agradecer a participação de vocês, a paciência, né? E aí, na próxima, acho que essa semana, só quem tem eletiva comigo é quem ainda vai me ver, né? Os demais aí eu desejo uma boa semana. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não esqueçam que a quarta onda está aberta, escolham aí os orientadores, tem vários professores na escola, foi até discutido isso hoje na reunião. Forme a sua equipe, o seu time e comece a desenvolver aí uma ideia, né? Porque é sempre importante você estar participando de eventos, de competições nacionais, certo? É uma forma de você se desafiar, de você participar de eventos, né, desse porte, e desses eventos podem abrir portas para outros eventos. E é uma experiência que é sempre enriquecedora para cada um de vocês, certo? Então, vocês estão numa escola técnica, estão fazendo um curso técnico, um curso de desenvolvimento, então procure ao máximo participar desses eventos. E isso é o que vai fazer vocês crescerem como pessoa, né, como bons profissionais que vocês serão no futuro, ok? Então, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação e logo mais vai estar disponível no Classroom da gente o material dessa aula de hoje, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima.
Tchau, professor.